Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte. Dentro dessas propriedades eu também vou ter configurações específicas aqui, né, para trabalhar. Como, por exemplo, o preenchimento, o fill que nós temos aqui. Ó. Clicando sobre esses 3 pontos, ele vai abrir essa janela de design, que é muito comum em softwares, né, voltados para a área gráfica. E aqui nós temos essa possibilidade de estar incrementando o nosso sistema também com esses recursos, que são recursos aqui de cores sólidas, né, cor única para o nosso objeto. Ó. Qualquer tonalidade, você não fica limitado a selecionar uma tonalidade. Posso trabalhar em hexadecimal, em RGB, né, tranquilo, sem problemas aqui. Temos aqui gradação para mistura de cores, então eu posso selecionar aqui, por exemplo, esse primeiro ponto que está preto, colocar ele vermelho, seleciono esse segundo ponto aqui embaixo e coloco aqui uma outra cor para mesclar. Ó. A princípio você pensa aí, mas para que eu vou usar tal isso? Às vezes para um fundo de um menu, para um rodapé do seu sistema, então você queira aplicar uma combinação de cores interessante aí, dá para fazer, é uma opção a mais, talvez você não vai utilizar, né? Você gosta daquele sistema mais antigo, aquela coisa mais padronizada e tudo, cinza, aquela coisa, ok, tranquilo, mas isso vai de cliente para cliente também, pode ser que seu cliente peça um design desse tipo, então você tem essa opção aqui para poder trabalhar, né? Não somente 2 cores, mas se eu quiser adicionar mais cores aqui embaixo dentro dessa paleta, basta dar um clique sobre ela, ó, e aí eu vou combinando as cores, eu vou colocar aqui uma outra tonalidade, ó, azul, né? Posso aumentar essa cor, diminuir, posicionar, então assim, é só você trabalhar com a gradação aí, ó. Vamos colocar mais cores aqui, ó, beleza. E por aí vai, né? Ficou um shape bem esquisitão. Não somente gradiente, mas também... aqui eu esqueci de falar os outros tipos. Você tem linear e também tem círculo em radial, né? Então você tem essas opções aí. Imagem, se eu quiser carregar uma imagem aqui dentro também é muito fácil. Então aí você já tem, por exemplo, uma coisa muito boa, que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui na área de trabalho, tem imagens. Ó. Ok, claro que vai estar muito maior, totalmente desajustado e tal, mas isso não importa. O importante aqui é o seguinte, eu posso aplicar uma imagem específica no fundo do meu projeto, no fundo do meu sistema, no fundo de um botão, no fundo do menu, de forma fácil, né, sem ter aqui muito problema. Então eu consigo aí ter essas configurações aplicadas, né, de forma simples aí, prática. Vou deixar aqui meu bitmap, ó, posso aumentar ele vai então incorporando ali aquela imagem, né? E assim por diante. Eu poderia ter uma imagem aqui, ó, funcionando no meu sistema. Vamos rodar. E o fundo do meu sistema vai estar com aquela imagem ali. Ó. Perfeito. Aqui eu tenho um botão passando em cima, então você consegue jogar uma imagem de fundo, uma imagem dentro de um menu, né? Trabalhar e personalizar isso aí de forma fácil. Eu vou deletar ela. Vamos clicar aqui sobre o círculo, deletar ele. Eu vou até criar um outro, mas eu não vou deixar essas configurações ali associadas. Ok, opa. Pronto, vamos deixar ele aqui um pouquinho para cima. Ficou faltando o seguinte. Aqui, além de poder mexer em toda a parte interna dele, você pode mexer também no contorno, que é o stroke. Tá? Já é a mesma configuração que você tem lá. Ó. Poderia colocar aqui um contorno em gradiente. Mas talvez não fique tão legal 2 misturas de cores para o contorno. Tranquilo, mas aqui tem como você fazer algumas configurações e deixar ele num estilo como se fosse um relevo, né? Então assim, depende muito do que você sabe fazer aí, sabe trabalhar como designer. Posso colocar uma imagem no contorno, posso deixar ele com cor sólida, ó. Posso deixar sem contorno também, dependendo daquilo que você for aplicar. Às vezes é uma imagem de fundo, né? Você tem aqui vamos fazer um exemplo prático aqui. Ó. Você tem um menu, uma área para menu aqui em cima com alguns botões. E eu não quero, por exemplo, nenhum contorno nessa área. Eu venho aqui no meu stroke, removo o contorno, ó, de forma fácil. E não quero preenchimento. Em vez do preenchimento ali, aqui então no Fill, vamos aqui. Ó. Nós podemos selecionar, por exemplo, uma imagenzinha. Eu não vou ter uma imagem específica para isso aqui. Para menu, vou pegar isso aqui, pronto. Pode ser uma imagem EPNG, olha que bacana. Então ele trabalha muito bem ali, vai ajustar o fundo ali, né, de forma perfeita. Você consegue então inserir aquela imagem lá. Ó. Aqui não ficou muito legal porque está um pouco para cima. Ó. Então vamos supor que esse aqui fosse o fundo do meu menu.
né? Não é a imagem ideal, como eu falei, mas não tem problema. Você já consegue trabalhar ele ali, poderia pegar qualquer outro objeto, posicionar sobre ele, né? Então, assim, ter aí uma dinâmica interessante entre esses objetos. Deixa ele aqui, ó, vamos rodar. Vai funcionar perfeitamente. Então, vai depender, né, do design, do que o design quiser trabalhar aí, né, com esses objetos.